Ela inspirou série de televisão premiada, virou um símbolo de uma década e foi considerada um dos maiores ícones da moda do século XX. Só tem um detalhe: em vida, não recebeu nenhum tipo de reconhecimento assim e se tornou mais uma em que só sua morte terrível foi capaz de eternizá-la. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascida em 24 de janeiro de 1943, Sharon Marie Tate era só um bebezinho quando venceu seu primeiro concurso de beleza, aos 6 meses de idade. Mas seu pai era um coronel do exército, não parava numa cidade por muito tempo, então ela cresceu quase sem amigos e muito tímida. Porém, continuou bonita e trabalhava sua timidez vencendo mais concursos de beleza. Só em 1959, Sharon levou 5 concursos diferentes e em 60 apareceu na capa de um jornal militar, só de maiô, chapéu de cowboy e botas em cima de um míssil bem pin-up clássica. E, de certo modo, Hollywood é que foi até a Sharon Tate, pois ela estava na Itália, ainda no colégio, quando junto com alguns amigos, ela conseguiu pontas sem créditos em Barrabás e Aventuras de um Jovem, produções que eram estadunidenses, mas estavam sendo filmadas em Roma e Verona, respectivamente. E dizem que aí ela já recebeu bons elogios de atores famosos desses filmes, o que aumentou a sua vontade de seguir carreira artística. Assim, em 1962, quando toda a sua família voltou para os Estados Unidos, a Sharon decidiu procurar o mesmo agente do Richard Beymer, que foi o protagonista de Aventuras de um Jovem, que ela conheceu e se deu bem lá nos sets. Logo de cara, esse agente disse que ela era tão jovem e bonita que não sabia o que fazer com ela, mas a enfiou numa série de comerciais de televisão e sessões de fotos publicitárias, até que Sharon fosse contratada por um estúdio de cinema. Esse estúdio viu potencial na jovem e injetou nela mais de $1 milhão só para treinamento e preparação, o que rendeu a Sharon Tate o apelido de $1 Million Baby, pois ainda tinha pouco mais de 19 anos. Só que esse investimento demorou a dar resultado, pois apesar de ser bonita e querer a atuação, a Sharon continuava bastante introvertida. Aquilo a fez perder vários papéis no cinema e na televisão, pois seus produtores nunca sentiam que ela estava pronta. Então, eles preferiam arranjar pequenos papéis em episódios de série de TV, onde às vezes sequer ela era acreditada, mas que pelo menos lhe traziam experiência. Sharon chegou até a se inscrever para A Noviça Rebelde, de 1965, um clássico dos musicais. Mas o papel que queria foi para a atriz e cantora Charmian Carr. O primeiro filme que finalmente permitiram Sharon Tate atuar foi um terror britânico, com David Niven e Deborah Kerr, chamado O Olho do Diabo, filmado no final de 1965. Nele, Sharon surge como uma loira do interior, mística, misteriosa, dona das magias e dos rituais. Não era uma grande participação, mas aquela vibe esquiva e congelada combinou com o que ela podia entregar no momento. E o produtor dela ainda aproveitou para montar um mini documentário de 10 minutos, intitulado Todos os Olhos em Sharon Tate, mostrando todo o processo dela de estudo e preparação para se tornar uma atriz e uma estrela, com direito a cenas de Sharon se montando, dançando numa boate toda descolada, e de David Niven dizendo que ela era uma atriz maravilhosa e tinha uma grande carreira pela frente. Her name is Sharon Tate. She's today's kind of girl, bursting with youth, beauty, vitality and hope. Aquilo gerou confiança na equipe e a Sharon conquistou o seu próximo trabalho, agora numa paródia dos filmes de terror de vampiro, dirigido por ninguém menos que o francês-polonês Roman Polanski. A questão é que o Polanski já tinha em mente uma atriz que ele queria para o seu filme, e ele odiou quando o produtor da coisa toda empurrou aquela tal de Sharon Tate. A coisa foi tão feia que no primeiro encontro deles, o Polanski se recusou a trocar uma palavra com a Sharon e depois, quando eles começaram a trabalhar, ele gostava de assustar a atriz nos bastidores com uma máscara de Frankenstein. Foi só no decorrer da produção de A Dança dos Vampiros que o Roman Polanski foi convencido de que o jeito da Sharon Tate combinava com a Sarah, a jovem ruiva sedutora sequestrada pelo Lorde Vampiro local.
e no fim, aquela implicância toda acabou virando um romance. Contudo, nem A Dança dos Vampiros e nem O Olho do Diabo lá com David Niven ainda tinham ido para os cinemas. Foi o terceiro trabalho da Sharon Tate que acabou se tornando a sua estreia nas telonas, porque foi o primeiro filme lançado nos cinemas. E foi essa produção que acabou moldando toda a sua carreira, e não seria nem como A Bruxa e nem como A Donzela em Perigo. Na metade de 1966, ela começou a filmar seu primeiro filme nos Estados Unidos, uma comédia sensual intitulada Não Faça Onda, num gênero de filme de praia, que já andava em declínio na época. Nele, Sharon é Malibu, uma moça atlética, que comete o erro de salvar do afogamento um Tony Curtis quarentão, que então começa a persegui-la. Ela passa quase o filme todo só de biquíni, então óbvio viram que essa seria uma ótima forma de promover o longa, usando a imagem da atriz de biquíni com o slogan Malibu, a rainha do surf, e com pôsteres em tamanho real de Sharon Tate. O problema é que essa não era bem a direção que Sharon queria tomar, só tinha um detalhe: ela tinha assinado um contrato de 7 anos com aquele estúdio de cinema, que apostou nela $1 milhão. Logo, Sharon já era a garota propaganda de loção para bronzear, aparecendo de biquíni, claro, deitada numa prancha e carregada por rapazes bronzeados, loiros e definidos. Afinal, eram os anos 60. Com a revolução sexual do período, a indústria do entretenimento viu nisso uma ótima forma de vender mais sexo com menos censura. E houve uma explosão de sex symbols parecidos: Rachel Welch, Jane Fonda, Ursula Andress e, por que não empurrar mais uma loira de 1,68, 55 quilos e olhos cintilantes. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Em março de 1967, Sharon já surgia bem sensual e seminua na revista Playboy, fotografada pelo próprio namorado, o Roman Polanski, apenas coberta por espumas ou de toalha, os cabelos vermelhos como sua personagem Sarah, da Comédia dos Vampiros. Este é o ano em que Sharon Tate acontece, prometia a revista. E não errou, só que nada daquela divulgação deu certo. Quando Não Faça Onda saiu em junho daquele ano, foi um baita fracasso. A essa altura ela já estava em outro projeto, de novo como a sexy subestimada, porém agora numa produção que realmente prometia, de um estúdio de cinema maior e baseado num livro best-seller recorde de vendas, que conquistou milhares de fãs devotos. Uma produção intitulada O Vale das Bonecas, agora o veículo definitivo para Sharon Tate. The nation's most startling and hotly discussed bestseller, now on the screen with every shock and sensation intact. Valley of the Dolls. Não à toa, no filme, ela é uma aspirante atriz que só é vista por seu corpo e beleza. Sharon não teria curtido suas partes e dito a Polanski que o roteiro era um lixo. Pra piorar, era destratada pelo diretor Mark Robinson, que achava que a mulher era só mais uma imbecil, como contou sua colega de filme, Pat Duke. Mesmo assim, Sharon promoveu arduamente o filme, dizendo que ela se identificava com sua personagem, algo que até as revistas da época confirmavam. Porém, perto do fim das gravações de O Vale das Bonecas, a revista Look enviou uma escritora para analisar a produção e os bastidores. Mas a matéria que ela publicou não ajudou em nada a Sharon Tate. Nessa matéria, a Sharon era colocada como fútil, que só vivia de maquiagem e não curtia usar roupas íntimas. E era, aspas, uma estrela irremediavelmente estúpida e vaidosa, como contou o George King no seu livro de 2000 sobre a morte da Sharon Tate. As colegas da Sharon também foram detonadas e o filme foi até apelidado de uma caixa de doces de vulgaridade. Nada no fim prejudicou o longa e, na verdade, até ajudou.
após muita publicidade, quando saiu entre novembro e dezembro de 1967, O Vale das Bonecas se revelou um tremendo sucesso de público, fez milhões de dólares e naquele tempo foi o filme mais lucrativo do seu estúdio, a Fox. Só teve um revés. A crítica odiou O Vale das Bonecas. O filme foi massacrado e as atrizes tão julgadas que até pararam de divulgá-lo, com exceção, ironicamente, de Sharon Tate. Sharon continuou indo a entrevistas, mesmo que elas adorassem focar no mesmo assunto, suas cenas de nudez. How does an actress as beautiful as you are, how do you feel about doing nude scenes in a film? Não vejo diferença entre estar completamente nua ou vestida, se for parte do trabalho, e for feito com significado e intenção. Não entendo o alvoroço feito sobre nudez e sexo em filmes. Na TV, crianças podem assistir pessoas se matando, o que é uma coisa muito antinatural. Isso não faz sentido algum. Chegou a rebater a atriz a um repórter na época. I feel that if it's a real scene and it's an honest scene, and if it's something where you're stripped naked, that you would be doing naturally, you know, making love, which is natural, taking a bath, you know, that's lovely, you know. Para completar e talvez para ir na onda daquele hype todo em cima dela, foram lançados seus primeiros trabalhos, O Olho do Diabo, A Dança dos Vampiros e seu mini-doc de bastidor. E ela apareceu de novo em mais um ensaio sensual e bem moderno até, agora para a revista Esquire, de camisa branca molhada com uma estrela vermelha, os seios bem visíveis, ora como uma arqueira, ora como uma guerrilheira de sainha preta. O motivo? Ilustrar um livro comunista de Mao Tse-tung, a fim de torná-lo mais memorável, como avisa a própria revista. Alguns até elogiavam a presença dela no cenário, como colocou o Newsweek em 68, que disse, aspas, Sharon Tate é uma das jovens mais arrasadoras a chegar a Hollywood em muito tempo. Mas como os filmes dela saíram tudo ao mesmo tempo, as críticas acabavam se misturando. Alguns falavam que ela era inexpressiva, e Roger Ebert, um dos críticos de cinema mais importantes de lá, falou que Sharon era uma maravilha de se ver. Porém, não seria capaz de levá-la mais a sério como um símbolo sexual do que Rachel Welch. E aquilo abalou a confiança da atriz, que já não era muito forte. Não me iludo, não consigo me ver fazendo Shakespeare. Chegou a admitir numa entrevista e disse que só queria ser uma comediante leve no estilo Carole Lombard, ou gostaria de ser uma Catherine Deneuve americana. Ela interpreta papéis lindos, sensíveis e profundos, com um pouco de inteligência por trás deles, como contou em junho de 68 a revista Photo Screen. E quando comparada a Marilyn Monroe, discordou. Nunca serei outra Marilyn Monroe, mas tive que fazer o que eles queriam no começo, confessou, para depois acrescentar, a beleza é só uma aparência, não vou mais interpretar loiras burras. But the comparison that you are the new Marilyn Monroe, how did you react to that? Well, nobody could ever be Marilyn Monroe, in my words. I think she was a fantastic one person, and nobody could ever duplicate that, so I don't really pay any attention to those kind of comments. Mas seu filme seguinte e último lançado em vida foi uma comédia com Dean Martin, Arma Secreta contra Matt Helm, onde fez uma espiã atrapalhada. Sharon até surpreendeu a todos, mostrando mesmo aptidão para a comédia e aprendendo luta de verdade com ninguém menos que Bruce Lee, só para fazer as próprias acrobacias. Mas a caixinha que se fixou nela a impediu de pegar outro filme de 68 muito mais importante, o suspense O Bebê de Rosemary, escrito e dirigido pelo Roman Polanski e um marco do cinema. O Polanski queria que a Sharon fosse a sua protagonista, mas o papel foi parar nas mãos de outra estreante, a Mia Farrow. Apesar do casal estar balançado na vida privada, muitos apontavam que a combinação entre Polanski e Sharon seria icônica, a união da mente e o corpo, eles diziam, já que a ascensão dela era bem visível. Tanto que, no início de 69, mesmo já estando grávida, a Sharon ainda conseguiu trabalhar em mais um projeto, e só porque queria atuar ao lado de Orson Welles, numa comédia europeia chamada Eram 13, mas faltava uma.
Infelizmente, 3 meses depois de concluir esse filme, toda a carreira que Sharon Tate teria pela frente foi interrompida de forma trágica pela gangue de Charles Manson, ou seja, Sharon Tate foi uma eterna promessa, que de fato não aconteceu com ela em vida. Somente com o tempo sua presença foi revista, já que sua tragédia a imortalizou na cultura pop. Sua personagem em Não Faça Onda inspirou a famosa Barbie Malibu, e sua sessão de fotos para Esquire de 67 foi referência para Jenny Bryant, figurinista por trás dos visuais da aclamada série de TV Mad Men. Em 2010, Drew Barrymore emulou o visual da atriz para seu editorial na Harper's Bazaar. Sharon Tate transcendeu sua carreira nos anos 60 para se tornar um dos grandes ícones da moda e do estilo do século 20 e além. Diz Trina Turk, no livro de 2017, Mulheres que revolucionaram o estilo dos anos 60 em tradução livre. O curioso é que vários looks da época eram produções autorais de Sharon Tate, sem falar que o Vale das Bonecas foi considerado tão trash, exagerado, novelesco e melodramático, como resume o site Rotten Tomatoes, que acabou entrando para a cultura pop LGBT+ dos Estados Unidos, virando um clássico cult amado até hoje. Ironicamente, uma das frases mais famosas de Sharon Tate não só resenhou sua carreira como uma das últimas estrelas controladas por estúdios de cinema, como a citação no fim definiu bem seu impacto. Minha vida toda foi decidida pelo destino. Eu nunca planejei nada do que aconteceu comigo. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Se der tudo certo, esse vídeo saiu lá pelo dia 25 de janeiro, que é um dia após o que seria o aniversário da Sharon Tate, que é alguém que já pediram bastante aqui pelo canal, então a gente decidiu falar um pouco da atriz, mas de uma forma diferente, sem focar tanto na tragédia, no assassinato e no Charles Manson, mostrar quem era a Sharon Tate até chegar em Hollywood, né? Já que no fundo ela realmente nunca foi assim famosa, ela não conseguiu se tornar uma estrela, ela teve a sua carreira interrompida e os filmes eles foram ressignificados com o tempo, até muitos filmes dela lá, eles foram depois considerados cults, como Não Faça Onda, que foram dizer depois que era um filme subestimado. Então ela foi muito ressignificada, mas na época ela foi tida só como mais uma que tentou. Então espero que vocês tenham gostado, digo aí se vocês curtiram. Acho que um adendo que vale ressaltar também é que a morte da Sharon Tate acabou alterando as leis lá jurídicas dos Estados Unidos, porque até então as vítimas desse tipo de homicídios, elas não tinham voz nos julgamentos. Então a família da Sharon Tate acabou se tornando ativista para ter essa oportunidade de dar voz às vítimas, e isso mudou para sempre o sistema judiciário de lá. E o biógrafo dela, o George King, lá do livro de 2000, conta que esse talvez também seja um dos maiores legados da Sharon Tate, apesar de ter sido por causa de sua morte. E pra você sócio que ainda tá aí com a gente, vamos lá pra nossa frase de hoje? Pra você que quer comentar aqui no canal e não sabe o que comentar, e também pra ajudar a dar aquela engajada, né? A nossa frase de hoje vai ser: Ei boneca, manda aí um ei boneca pra gente, ficar de olho. Também pode ripar esse vídeo aí e ajudar no like pra esse vídeo ser recomendado pra outras pessoas. Vamos lá também lembrar que a gente tem o nosso Pix aqui no canal, temos também o Apoia-se, onde a partir de R$5 você pode estar apoiando a Sociocrônica. Temos também o Seja Membro e também temos o botão Valeu, caso tenha gostado só desse vídeo em específico. Novamente, muito obrigado por fazerem tudo isso possível e até o próximo conteúdo. Tchau!